A JBS deixou de ser apenas uma gigante brasileira para se tornar a maior empresa de carnes do planeta. Em 2025, a companhia registrou 86,2 bilhões de dólares americanos em receita global, um faturamento maior que a economia inteira de diversos países. Para se ter dimensão do que isso significa, estamos falando de uma cifra que ultrapassa o PIB de nações como a Bolívia e o Paraguai. E o dado mais impressionante está nos Estados Unidos. Somando operações como JBS Beef North America, JBS USA Pork e Pilgrim's Pride, o mercado americano responde por algo próximo da metade do faturamento global da companhia. Em outras palavras, uma parcela central do império da JBS já está dentro da economia americana. Seu tamanho impressiona na prática. A companhia opera dezenas de plantas industriais espalhadas por vários estados americanos e movimenta uma cadeia que vai do produtor rural até as gôndolas das maiores redes varejistas do mundo, como Walmart e Costco. Mas o avanço da empresa brasileira não chama a atenção apenas pelo crescimento meteórico. A empresa também carrega um histórico de escândalos envolvendo corrupção, multas bilionárias, investigações e controvérsias regulatórias que repercutiram globalmente. A grande pergunta que precisa ser respondida é direta: como uma empresa brasileira alcançou escala bilionária nos Estados Unidos, superou concorrentes tradicionais e se tornou uma das forças centrais da indústria de carne americana? E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7.000 clientes no Brasil investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Para entender o tamanho da transformação no setor, é preciso voltar algumas décadas. O mercado de carne nos Estados Unidos já foi muito mais pulverizado, com centenas de frigoríficos regionais disputando gado e atendendo mercados locais. Cidades inteiras do meio-oeste americano viviam em torno de pequenas e médias plantas processadoras, criando uma economia descentralizada que distribuía riqueza entre comunidades rurais. Com o avanço de fusões, aquisições, essa estrutura mudou. Hoje, o centro da indústria está concentrado em apenas 4 gigantes que dominam a etapa mais lucrativa da cadeia: o abate e processamento. É nessa fase que se define grande parte das margens, e foi exatamente para ela que o capital se moveu. No mercado bovino americano, essas 4 empresas respondem por cerca de 80% a 85% da capacidade de processamento, um nível de concentração muito superior ao de vários setores tradicionais da economia americana. Para efeito de comparação, é uma concentração maior do que a do setor bancário ou da indústria automotiva nos próprios Estados Unidos. Isso significa que milhares de pecuaristas independentes produzem animais, criam o gado por anos, investem em pasto, ração e genética, mas precisam negociar com um número reduzido de compradores que têm enorme poder financeiro e logístico. O produtor entrega o boi pronto e tem poucas alternativas para escoar a produção, já que as plantas regionais menores foram desaparecendo ao longo das últimas décadas. Entre essas gigantes estão JBS, Cargill, Tyson Foods e a National Beef. Grupos que concentram grande parte da carne bovina consumida no país. Juntos, eles formam o que economistas chamam de oligopsônio, situação em que poucos compradores ditam preços para muitos vendedores. Mas dentro deste grupo, a JBS é que se destaca pela velocidade de crescimento e pelo apetite agressivo por aquisições. Enquanto Tyson Foods enfrenta a queda de margens, a JBS segue avançando. Em 2025, reportou receita global de 86,2 bilhões de dólares americanos, contra cerca de 53 bilhões de dólares americanos da Tyson no mesmo período. Soma-se a isso um modelo totalmente verticalizado, que vai da compra do gado ao produto na gôndola, criando barreiras enormes para qualquer concorrente menor. O problema central é que esse domínio está preocupando de fato os produtores americanos. Desde 2007, a empresa comprou a Swift Company por 225 milhões de dólares americanos, entrando de forma decisiva no mercado de carne bovina e suína dos Estados Unidos.
A Swift era uma das marcas mais tradicionais do país, com mais de um século de história, e sua compra deu à JBS um início de domínio no país. Poucos anos depois, em 2010, a JBS avançou sobre o setor de frango, ao adquirir 64% da Pilgrim's Pride por $800 milhões americanos, assumindo uma das maiores marcas avícolas do país. Foi um movimento que diversificou totalmente o portfólio e colocou a empresa numa categoria que vinha crescendo mais rápido que a carne bovina, especialmente entre consumidores mais jovens e preocupados com saúde. Mesmo em ciclos difíceis para o gado americano, marcados por seca, custos elevados de ração e queda do rebanho, a empresa continua investindo pesado. Em 2025, anunciou novos projetos industriais em estados como Texas, Iowa e Geórgia, mostrando que a expansão ainda está em curso e que a companhia enxerga oportunidade onde concorrentes veem dificuldade. E esse avanço vem preocupando produtores rurais americanos. Associações americanas como a R-Calf denunciam que o preço da carne no varejo bate recordes, mas o valor pago pelo boi vivo segue estagnado, com fazendeiros relatando que muitas vezes existe um único comprador viável em centenas de quilômetros. A recente listagem da JBS na Bolsa de Nova York, em 2025, agravou esse temor. Para muitos produtores, significa apenas mais munição para comprar concorrentes regionais e ampliar o domínio sobre uma cadeia já controlada por pouquíssimos grupos. Em 1980, os Estados Unidos tinham 1,3 milhão de fazendeiros e pecuaristas, e as 4 maiores processadoras controlavam apenas 36% do mercado. Em 2022, sobravam pouco mais de 622 mil produtores, uma perda superior a 665 mil fazendas em pouco mais de uma geração, com média de 15 a 21 mil produtores, deixando o setor por ano. No mesmo período, a participação das 4 gigantes saltou para cerca de 85%. E com essa ascensão da JBS, escândalos se espalham pelos Estados Unidos. No centro desse crescimento estão Joesley e Wesley Batista, controladores do grupo que admitiram participação em esquemas envolvendo centenas de políticos brasileiros. As gravações, delações e revelações daquele período transformaram a empresa em símbolo global de como o crescimento acelerado também pode vir acompanhado de escândalos institucionais profundos. O temor americano aumenta porque esse histórico se soma a uma estrutura de mercado já extremamente concentrada. Como vimos hoje, as 4 maiores processadoras controlam cerca de 80% a 85% da carne bovina dos Estados Unidos e a JBS ocupa a posição central nesse grupo. A combinação entre histórico controverso e poder concentrado preocupa reguladores, parlamentares e associações de produtores rurais que pedem investigações sobre práticas anticompetitivas. Mesmo após anos de controvérsias, a empresa continuou ampliando acesso a capital internacional, listagem em bolsas estrangeiras e parcerias com grandes fundos. Isso significa mais recursos para comprar ativos, expandir plantas e reforçar presença nos Estados Unidos, justamente em um setor onde pequenos produtores já reclamam diariamente da falta de alternativas para vender o que produzem. No fim das contas, a discussão sobre a JBS deixou de ser apenas sobre escândalos passados ou multas bilionárias. Para muitos analistas, economistas agrícolas e produtores rurais americanos, o ponto central agora é outro e bem mais inquietante. O que acontece quando uma companhia com esse histórico continua crescendo dentro de um mercado essencial, já profundamente concentrado e cada vez mais dependente de poucos grupos para alimentar centenas de milhões de pessoas todos os dias? A resposta talvez defina não apenas o futuro da carne nos Estados Unidos, mas o próprio modelo de como a alimentação global será organizada nas próximas décadas.